Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café com Orto, um oferecimento Ortopedia 360, a maior equipe de ortopedia veterinária do Brasil. Hoje estamos com 7 mulheres da equipe da Ortopedia 360, batendo um papo bem interessante e bem legal para vocês ouvirem um pouco sobre a mulherada na Orto. O que elas sentem, como elas se sentem na área, como elas estão trabalhando, como elas fazem as coisas acontecerem. Então fica ligado que elas estão chegando aí. E aí, meninas, é um prazer recebê-las aqui hoje no podcast das gurias, da Ortopedia das Mulheres, da Ortopedia. Então, vou começar apresentando uma a uma. Primeiro, a gente tem a Tati Mariani, então, de São Paulo, a Tati Manzano, de Curitiba, a Kelly Ito, de Santos, Patrícia Vives, de Pelotas, e a Natália Nalesso, de Sorocaba, e a Iaciara Ferreira, de Alfenas, e eu, Beatriz Moronese, de Porto Alegre. Gurias, é um prazer tê-las aqui. A gente hoje vai bater um bate-papo então descontraído sobre a mulherada na ortopedia. Eu queria saber de vocês assim, como é que foi se introduzir na área, se sempre foi o sonho trabalhar na ortopedia ou se mudou isso ao longo do tempo. O que vocês me dizem sobre isso? Posso começar falando? Quando eu estava no último ano da faculdade, eu decidi que eu queria cirurgia, né? E aí fui fazer estágios com a parte de tecidos moles e não imaginava ortopedia. Eu era orientada do professor Cássio Ferrigno, que mexia com ortopedia. E aí, quando eu me formei, eu estava naquele limbo, o que eu vou fazer, onde eu vou operar, vou começar com clínica. E 6 meses depois, um ano depois que eu me formei, veio a oportunidade de fazer a pós-graduação em São Paulo, que foi a segunda turma da Anclivepa, que foi a primeira pós de ortopedia Brasil, né? E aí eu falei, cara, vamos ver o que vai dar. E fui, estamos aí há 17 anos. Vocês não sabem, mas um membro da Ortopedia 360 foi super importante para eu fazer ortopedia. Desde o meu primeiro período, meu pai era coordenador do meu curso, eu falava que eu ia ser cirurgiã. E aí ele falava, mas nem começou o curso, mas eu falei, eu quero ser cirurgiã. No 9º período, eu entrei para pós de Qualitas, em cirurgia de tecidos moles. E no meu último período de faculdade, o Daniel Tonin fez um curso de ortopedia na minha universidade. Até então, a única coisa que eu vi de ortopedia durante a faculdade foi pino intramedular. Todas as cirurgias, que foram bem poucas, e foi a primeira vez que eu vi placa e parafuso. E aí eu terminei a pós em cirurgia de tecidos moles, e aí eu fui da primeira turma do CETAC, de ortopedia, né? Bom, eu também tive a mesma experiência da Tati, né, na faculdade, acabando, eu decidi que queria cirurgia. E aí eu entrei no programa de residência lá na Unesp de Botucatu. E a minha turma de residência, principalmente os meus 2 R2, são 2 pessoas que são referências na ortopedia, um é o Guilherme Galhardo e o outro o Leonardo. E não teve como. A gente foi aprendendo com eles e fui acabando me apaixonando pela área, né? E aí depois, dali em diante, fui sempre focando na parte da ortopedia. Então foi uma surpresa boa que surgiu aí no caminho. O meu foi direto na faculdade. Eu entrei na faculdade e daí, quando eu tive técnica cirúrgica, eu falei, bom, é isso que eu quero. E aí, quando comecei a matéria de cirurgia, quem me deu aula foi a Patrícia Popac, e aí, querendo ou não, né, a gente já foi meio direcionada para orto. E aí a gente começou a conviver muito e acompanhava ela dentro da faculdade, fora da faculdade. E aí a orto virou essa paixão. E hoje estamos aí, na orto, todos os dias. E você, Kelly? Vamos lá. Eu terminei a graduação sabendo que queria cirurgia também, né? Cirurgia geral. Eu acho que, na verdade, é importante um ortopedista ter a cirurgia geral, né? Então, fui como residente de cirurgia geral. Durante a residência, eu tive contatos, né? Acho que o que talvez tenha mais me inspirado ali tenha sido o professor Fernando, mas também a professora Carmen, né, da Universidade Estadual de Londrina, a professora Mônica, Vic também, que é uma referência aí na neuro.
E foram esses professores que me inspiraram e me fizeram decidir pela ortopedia, né? Quando eu tomei essa decisão, eu terminei a residência e falei, eu quero fazer mestrado e doutorado com o professor Cássio na USP. Mas aí de querer e alcançar, né? Lógico, um longo caminho, né? E aí foi batalha, né? É a história, né? Se você quer, você consegue. Talvez o caminho não seja tão curto, seja um pouco mais longo, mas querendo, em algum momento o seu sonho se realiza, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então eu saí de Londrina com o currículo embaixo do braço, meu primeiro contato com o professor Cássio foi de 10 segundos. Ele, eu tô saindo para uma aula, me dá aqui seu currículo. Escreveu o e-mail dele no papel, falou, me manda aqui um e-mail e me fala do que você gosta. Aí eu mandei, ele... droga, né? Nossa, e agora? Aí fui perdendo esperança, isso foi no começo do ano, aí passou meses, aí eu me instalei ali em São Paulo. E aí quase um ano depois o professor Cássio me mandou um e-mail. Talvez haja a possibilidade da gente trabalhar junto, vamos lá, como é que é? Marcou um dia, uma reunião, e aí deu certo, né? Aí minha carreira de ortopedia mesmo começou com o professor Cássio, pela oportunidade que ele deu para aquela japinha ali, coitada, vindo do interior, né? Pirapozinho. E aí encontrei, né, da primeira turma, o primeiro orientado do professor Cássio, Chiminha, doutor Alexandre Schmedek, né? E ele, assim, me deu mais inúmeras oportunidades na minha vida, né? Eu falo que toda vez que eu cruzo com o doutor Alexandre, ele me norteia, me guia, né? E essa oportunidade no 360 é mais uma vez que ele está me dando uma oportunidade enorme aí de fomentar, né? Não só a mulher na ortopedia, mas a minha carreira de ortopedista. Bom, na minha universidade, lá no extremo sul, então era muito voltada para grandes animais, principalmente reprodução. Então eu não tive o contato com a ortopedia na minha universidade. No sexto semestre eu comecei um estágio numa clínica particular e foi ali que eu descobri a paixão. Quando eu vi ele, o nome é Daniel Dutra, um cirurgião que fazia cirurgia geral, faz até hoje, e ortopedia também, quando ele fez a primeira osteossíntese, que eu vi aquele cãozinho entrando com a perninha no ar e saiu andando, eu, meu Deus, eu quero fazer isso, eu quero muito fazer isso, eu quero consertar perninhas de cachorro, eu quero fazer isso. Claro, isso foi em 98. Então, ali só que eu passei mal na cirurgia. Quando ele pegou o perfurador ósseo, eu desmaiei. E ele falou, tô vendo, porque eu disse, eu quero muito, eu tô vendo a cirurgia. E aquilo foi desafiador. Para mim foi o maior incentivo, porque ele duvidou de mim e eu disse, então tá, me aguarde. Aí em 2013 eu fiz uma especialização em cirurgia geral. Na minha universidade não tinha, naquela época, a residência. Então foi o meu primeiro contato ali, teve um módulo de ortopedia, eram uns 20 alunos, e daqueles 20, a ortopedia eram os homens. Já éramos 5 colegas e só eu gostava de ortopedia, enquanto elas estavam nos tecidos moles, né? Então quando sobrava um tempo que a gente podia treinar outras cirurgias, eu ia para os 4 homens e eu ali fazendo ortopedia. Então foi o primeiro. Depois o Alexandre foi extremamente importante para eu poder evoluir. Eu sempre costumo dizer que para a gente que está no Sul, tudo chega muito mais demorado lá. Em 2012 ele foi fazer uma palestra para a URGS e divulgou os cursos que tinha, e ali eu comecei a viajar para Curitiba. Foram 7 viagens, 7 módulos. E ali sim foi onde teve uma grande evolução. Foi assim que decidi pela ortopedia. Legal. E você? Tati. Então, eu foi culpa da Patrícia. Eu fiz a faculdade lá em Pelotas, e aí iniciei a faculdade tendo certeza que queria pequenos, né? Só que no primeiro semestre, no estágio no hospital, a gente não tinha funcionário nem para fazer faxina. Então, ao invés de a gente acompanhar com a gente ficava limpando cocô. E eu terminei o semestre e falei, gente, eu vou ser veterinário de pequenos para limpar cocô. Tipo, eu não tinha outra visão, entendeu? E eu falei, eu não vou fazer isso na minha vida. Aí fui para grandes, fiz estágio com inspeção de leite, derivados, carne. Fui a campo, fiz com vaca de leite. Aí um dia 5 da manhã, jogando aqueles ferrinhos para ver quanto vem de pasto para vaca comer. Eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Piorou, entendeu? Já tava ruim, agora piorou. Aí eu falei, não, vou voltar. Daí voltei para Pelotas, né?
E aí fui fazer estágio em uma clínica particular, onde a Patrícia operava. Só que daí eu fui fazer com clínica, né? E aí comecei a acompanhar a cirurgia geral. Daí quando eu vi ela operando, eu dei vontade de chorar. Aí eu falei, mas isso eu quero pra mim, assim. E aí segui na residência. Daí da residência a gente começou a pós junto. É tipo coisa de mulher, né? Chorar no podcast, né? É uma inspiração, assim. Aí depois a gente seguiu na área. Daí eu só por inicialmente tudo assim por causa dela. Muito legal. E aí depois disso daí fui pro mestrado, pra pós, daí estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje. E gurias, a gente queria saber assim, como é que vocês se sentem na área hoje, sendo, a gente calcula em média assim, que nós somos mais de 100 mulheres na ortopedia hoje em dia, né? Claro que a gente tem um viés de muitas com especialização, muitas sem, mas na ortopedia em si. Como vocês se sentem atuando? Porque a gente sabe que muita gente, aquela piadinha, né? Mas eu tenho que fazer força, daí entrou um cachorro que é maior que a gente, às vezes a pessoa, vai querer ajuda. Vê a gente com a mala, já vem, vou ajudar aí, não vai me subir, sabe com essa mala, tem que ir lá operar agora, essa fatulha antiga aí. Como é que vocês se sentem, assim, na ortopedia, sendo mulheres? Eu nunca tive problema quanto a isso, na verdade. Não sei, posso talvez ser uma pessoa privilegiada, né? Mas eu nunca senti nenhum tipo de preconceito, discriminação, pelo fato de, é uma mulher, e eu não sou mulher, mas, né, 1,5 m de altura. Então, também que para outras coisas eu já senti problemas. Eu acho que a minha maior dificuldade, principalmente no começo, era porque eu tinha muita carinha de neném. Então as pessoas não falavam, mulher na ortopedia, eles falavam, mas aquela mocinha, ela é formada? Ela já terminou mesmo a faculdade? Mas é você que vai operar? Só você ou vai vir outra pessoa? Às vezes eu ouvia um assim, mas é você? Mas vai vir um cirurgião, né? E eu sempre ignorei isso, eu nunca deixei isso me afetar, tipo, porra, mas eu sou mulher, por que ele tá perguntando se eu vi um cirurgião fazer? Eu nunca permiti que isso me afetasse em nenhum momento. E todos os momentos da minha vida de formação, dentro da ortopedia, eu acho que eu tive a sorte, porque o Cássio, ele sempre foi uma pessoa que nunca escolheu, sabe? Não, eu tenho 2 currículos, vai esse porque é homem, essa mulher não vai. Pelo contrário, teve anos de só ter mulher e um homem, sabe? Quando eu tava, era no mestrado, né, Kelinha? Era você, a Van no doutorado, a Danizinha no doutorado, eu no mestrado, Jaqueline no mestrado, tinha Ulisses. E o Marco estava terminando, né? A Adri não era da minha época, ela foi depois. E a gente era muito mais mulher do que homem, então eu acho que eu nunca tive essa questão de quem vai entrar no centro. Vai as meninas ficam para trás. Porque a gente sempre foi meio que maioria lá no laboratório de ortopedia da USP. Então, para mim foi sempre bom. E na vida, no dia a dia, os caminhos se abriram muito. Inclusive, essa história é muito boa. Eu fui chamada para trabalhar no Pet Care em São Paulo pelo professor Fernando Ibanez. E o motivo pelo qual ele me chamou para trabalhar no Pet Care foi quando começou a minha vida na ortopedia. Ele virou para mim e falou assim, Tati, você é muito bem vestida e apresentável. Então eu quero que você vá para o Pet Care porque você tem o perfil dos clientes de lá. Por ser uma mulher bem vestida, tá sempre bem apresentável e você sabe falar bem. E foi isso que foi a escolha dele para o Pet Care. E é algo que eu tenho para mim, assim, eu falei, cara, que diferente, né? Muitas estão tendo dificuldade em arrumar um emprego porque é mulher, e eu fui convidada para trabalhar por ser mulher bem vestida. Eu acho que é uma área estereotipada, né? Por conta de furadeira, de serra, e aí estereotiparam como algo masculino, né? Hoje na medicina, um dado de 2021, 6,5% só são mulheres. Na veterinária a gente não tem esse dado, né? Mas eles falam, tem que fazer força. Tem alavanca, tem extratores, tem um monte de aparatos que nos auxiliam. E eles ficam falando só do cachorro grande, que às vezes é mais pesado que a gente. Mas e os pequenininhos, que a gente lida tanto na nossa rotina, que tem 1,5 kg? Uma cirurgia muito delicada. Da maior rotina, né? Os cães pequenos, né? Um tempo atrás, os cães maiores eram maioria. E hoje os pequenos são. E às vezes eu fico olhando os cirurgiões com mãos enormes, né? A habilidade que tem que ter para manusear
implantes minúsculos, né? Não, às vezes a mão do cirurgião é maior do que o paciente. Então, assim, eu fico pensando, pra fazer uma osteossíntese, assim, não dá. Mas uma coisa que eu tava reparando quando a Tati estava falando, e eu fiquei pensando, né? Se a gente olhar o perfil da mulher na ortopedia, nenhuma é muito aquela, delicadinha, assim, né? Vizinho. Então, automaticamente, já deixa o perfil mais pra igualar também, né? A gente não... Acaba que, sem querer mesmo, não aceita, né? E se posiciona bem. Então, por isso que eu acho que a gente também acaba não passando por alguns problemas, algumas discriminações mesmo, ou até umas piadinhas, algumas coisas assim, né? Às vezes tem mais piadinha por ser mulher do que ser por ortopedista mulher, né? Sim. Quando surgiu o assunto, ainda pensei que na época que eu formei, isso foi em 2001, num local do Rio Grande do Sul, no extremo sul. E não passei por situação nenhuma, a não ser essa que a Tati trouxe, foi muito parecido, de ser pequena, 1,5 metro, menos 50 e poucos quilos, e às vezes cães muito grandes. Então, quando eu entrava pela porta do consultório, porque lá geralmente o residente atende e eu me chamo por alguma coisa, vou atender e aí olham para mim, parece que é outra aluna, claro, agora já não mais, mas um tempo atrás sim. Então, de saltinho, agachada, assim, para examinar, ou com muito pesado, coloca na mesa. Então, às vezes, isso eu percebia o olhar, mas nunca nada dito diretamente, né? Às vezes alguma tutora, não sabia que eu ortopedista, então surpreende ainda, mas não passei por apuro, nem discriminação, nem assim, vou chamar um ortopedista homem, porque não acredito na capacidade da ortopedista mulher. Não, isso eu não passei. E a gente acaba, às vezes, né, aceitando até ajuda, né? Por exemplo, às vezes chega com uma mala pesada, daí vem alguém ajudar, claro que aceita. Não vai ser assim, não tem problema nenhum. Se não tiver, tem que fazer, mas se souber alguém, estamos aí aceitando, né? Exato. A gente tá. Pra mim foi tranquilo também, porque quando eu fui pra Sorocaba, né, depois da residência do mestrado, a líder da ortopedia era uma mulher, né? A Carol, que faz parte do nosso grupo também. Então, dentro da ortopedia já não tinha isso. Você vai também ser. O que tive dificuldade é a cara de criança, né? Então, na residência, eu acho que isso não é um problema, porque os tutores eles já sabem que é o residente, então eles já acho que tem um certo respeito e não tinha esse questionamento. Agora, vida pós-residência, que é muito. Hoje aqui ainda brinco, né? Que eu tenho cara de jovem, mas lá eu acho que tem muito isso mesmo de posicionamento, é muito natural. As pessoas assim nem me questionam mais e marcam as consultas e a gente acaba ficando responsável pelos problemas e vai naturalmente, né? Mas sempre foi muito bem acolhido. E ontem a gente conversando foi me tocar que de repente em Sorocaba eu e ela, nós somos as únicas mulheres da ortopedia que não tinha parado para pensar isso, porque a gente convive com o pessoal e não é uma questão que se torna um problema, né? Ou que uma discriminação, nada disso. Aquele ditado que a ortopedia não é força, é jeito, né? De fato é mesmo. E que nem a senhora falou, a gente tem tanta forma que nos ajuda, né? Distrator, que às vezes é uma fratura de uma semana, uma fratura de fêmur, ali coloca um distrator, aquilo ali já facilitou tanto. E as pessoas acham, a musculatura deixa fazer uma força. Às vezes até a gente sobe um pouquinho, se é mesmo um pouco alto, a gente baixa um pouquinho, se ajeita, sobe um banquinho, arruma aqui, mas a gente consegue se virar bem, né? Nunca é um limitador. É uma dificuldade que a gente tem habilidade para superar. Faz poucos dias aconteceu uma situação bem engraçada comigo. E eu fui atender um cachorro e era um vira-latão de 30 quilos. E a mulher disse, olha, eu quero uma segunda opinião, porque eu passei com um ortopedista e ele falou que ele não tem nada. E o cachorro tá mancando, né? Eu vejo ele mancar. E todo mundo olha e fala, não, mas ele tá bem, mas eu sei que ele tá mancando. Aí eu coloquei ele para andar, realmente ele poupava a patinha esquerda. E fui tentar examinar um cachorro tenso, que quer brincar. Ele não era bravo, mas ele queria levantar para brincar, você não conseguia fazer o exame. Pedi autorização, falei, vamos dar uma olhadinha? Você vê o cachorro, realmente, ele tinha uma ruptura parcial do ligamento. Não era algo simples, mas cheguei no diagnóstico, vai fazer o exame, não sei o que, tem que operar. A dona olhou, e eu acho que ela não se conteve, ela olhou e falou assim, Tati, eu passei com um ortopedista que tinha mais ou menos 1,80 m de altura, ele não conseguia examinar o cachorro. E você desse tamanho, você usou de um subterfúgio, né, da sedação, porque você não vai brigar e lutar com o cachorro, e chegou no diagnóstico, né?
E ela ficou olhando pra minha cara, tipo, eu tô muito feliz que você conseguiu diagnosticar o cachorro. Eu falei assim, mas a gente precisa usar o que a gente tem em mãos, né? E é exatamente o que a Bia falou, cara. Uma fratura de 15 dias, eu não vou me matar. Eu não vou ter força para reduzir uma fratura me matando. Então, a gente usa o que a gente tem em mãos, que ajuda a gente. Né? As pessoas gastam tanto tempo para inventar esses aparelhos. Por quê, né? E você, Kelly? Eu acho, assim, na ortopedia nunca tive nenhum problema e, na verdade, assim, a minha opinião em relação à especialidade em si, apesar de ser estereotipada, né, como ser uma especialidade de homens por causa da medicina, que de fato tem muito poucas mulheres, né, em torno de 6%, mas eu acho que ser ortopedista é uma escolha, independente de ser homem ou mulher, não existe nenhuma limitação da especialidade para a mulher. Porque se você parar para pensar, a ortopedia, né, a cirurgia, ela é uma especialidade que requer habilidade, que requer planejamento, um pouco de conhecimento aí físico, matemático, e nada mais. Então, isso não faz diferença se você é homem ou se você é mulher. Então, para ser ortopedista, independente de ser homem ou mulher, é uma escolha, é querer, né? E é lógico, tem inúmeras especialidades e você vai para onde te agrada mais. E eu, por não ser mesmo ter esse perfil de delicadinha, enfim, nunca tive nem vaidade, nada, enfim, mas eu escolhi a área que é uma área que eu queria trabalhar, gostava. E talvez pela ajuda do professor Cássio, não só do professor Cássio, né, que é um dos pioneiros no Brasil, se não maior, um dos maiores, se não o maior ortopedista do Brasil, né, que não está mais no Brasil, Que não é mais no Brasil. Mas na época, como a doutora Tatiane falou, ele nunca diferenciou, né, entre homens e mulheres. E ele deu muita oportunidade para nós mulheres, não só por ele, mas também pela doutora Vanessa Ferraz, que até hoje luta e no último curso da O que teve, né, foram todas as especialidades, tanto da medicina, a O-trauma, a OVET, foram todos os segmentos da O, teve um encontro, né? Isso, um encontro no meio do curso, do evento, onde eles fizeram questão de fomentar as mulheres, né, dentro da ortopedia. E, de fato, na Neuro, né, na Spine, foi um homem, porque não tinha nenhuma mulher para representar, né? Então acaba que, eu acho, né, são escolhas, não porque seja uma especialidade que não possa atual ser atribuída à mulher, mas é porque são escolhas. É a mesma coisa quando Não a gente existe pega limitação. um veterinário que vai para dermato. Sim, não existe limitação. Exatamente. Se a gente for pensar, a maioria é mulher. Uhum. Mas hoje a gente tem quantos homens que vão para a área da dermato? E é interessante, né, isso, porque a delicadeza que a gente já tem, às vezes a empatia, a simpatia, acaba até atraindo mais o tutor mesmo do que às vezes um homem, né? O homem às vezes é mais grosseirão, a gente chama de gauchão, né? Aqui até é pequena, né? O gauchão. Aí a gente acaba que consegue conquistar mais muitas vezes, né? Principalmente quando vem assim uma segunda, terceira opinião que a gente consegue perceber isso, né? E hoje em dia o cão e o gato, né? Não sei se alguém trabalha com silvestre, mas eu penso muito no cão e no gato. Ele não é mais o pet, né? Ele é o filho da família. Então, a delicadeza, esse feeling feminino que a gente tem no tratamento é bem importante. É o diferencial. É um diferencial bem grande. E eu vejo ao contrário hoje em dia, os homens tendo que trabalhar a delicadeza deles para lidar com o cliente e para essas técnicas mais atuais que cada vez são mais é o detalhe, é o milímetro, então eu acho que é até pior para eles que pra gente. Não é mais fácil. Mas ainda vejo, eu trabalho numa instituição de ensino e são 2 residentes por ano. Eu acho que desde 2008, que é quando eu estou trabalhando lá, poucas optam pela ortopedia, poucas mesmo. Cito a Beatriz como única mulher que saiu de lá da residência desejando a ortopedia. E quando eu tento, assim como eu plantei a semente nela, eu tento, porque é algo que eu faço com muito amor. Percebo que quem está no meu entorno percebe essa paixão. Mas eu não sei se é a curva elevada do aprendizado, eu não sei o que ainda, na minha região, distancia as mulheres da ortopedia. Eu não sei se é o tempo elevado, que não é como de tecidos moles, que a gente remove os pontos e pronto, ali
né? A gente fica quase 2 meses até a consolidação, até a reabilitação. Então, a gente fica muito tempo envolvido com esse tutor e com esse paciente. Também não sei se é esse o fato. Eu não sei onde o que está faltando, mas eu sinto, na minha região, eu sou a única mulher ortopedista. Na região do Sul, única. Eu acho que ainda é geral ainda, assim, né? A gente ainda é a minoria e estamos aqui para tentar trazer mais, né? Acho que a gente tem que tentar isso. Tanto é que a gente vê nos cursos, né? A diferença, né, gente? É gritante, Da presença assim. das mulheres de anos atrás e agora. Eu lembro do primeiro curso que eu fiz de TPO também. Tinha eu e mais uma. Daí fizeram uma foto, assim, no final do curso. Só nós duas de mulher e é engraçado, né? Que hoje em dia, no congresso que teve, né, esse ano, eu vi muitos comentários. Quantas mulheres Sim, eu fiquei presentes, muito né? feliz esse ano no congresso, quando a gente viu o número de mulheres, né? Porque a gente está crescendo e acho que tem que vir mais, né? E devagarzinho a gente vai chegando, né? Eu acho que Ontem a gente até comentou, né? A gente começou a calcular que, meu Deus, a gente somos em mais de 100, tá, mas já chegamos a 1000. A gente não tem um colégio brasileiro para nos dar um parâmetro, né, de quantas somos, mas que com certeza na nossa turma de especialização nós éramos em quê? Umas 5 mulheres, 5 né? mulheres de 20, então de 25 colegas. Ontem a gente estava conversando sobre isso, né, de que agora no 360 de membros ali, nós somos em 67 e temos 13 mulheres, né? O que pra gente, assim, é um número que já é bem significativo, né? A gente pensando que nas turmas que a gente fez especialização, nós éramos a minoria, agora nós ainda somos a minoria, mas estamos indo, né? E ontem a gente conversou também sobre quem foi a pioneira na ortopedia, né, das mulheres, assim. E aí a gente chegou no nome da Cleusa Rezende. Então, a gente até comentou, assim, de vamos pesquisar realmente se foi ela, né, porque foi uma pessoa que bem mal introduziu a ortopedia pra gente, e agora ele nos fez, de uma forma ou de outra, conseguir seguir nisso, e cada vez a gente se tornar quem a gente é hoje. Então, a gente queria deixar também um agradecimento especial a ela, e a gente pedir para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, nos ajudar aí a compartilhar, para que chegue nela essa mensagem, né? E que a gente consiga descobrir se realmente foi ela a primeira mulher na ortopedia, que vai ser bem legal a gente conseguir saber, né? Quem foi que trouxe, porque é uma pessoa que com certeza foi o início de um marco pra gente, né? Foi um marco pra gente ter a ortopedia da mulher hoje. E também eu queria pedir para vocês pra gente deixar um recado para os nossos colegas homens da ortopedia, os nossos colegas do 360 que nos apoiam, nos ajudam, né? Que são super companheiros, assim, são maravilhosos, sempre trocam informações, nos ajudam demais, nos apoiam na medicina veterinária, na ortopedia. Então, se vocês quiserem deixar um recadinho para os guris. Ah, meu Deus, o que a gente vai falar para ele? Tá chegando. Eu vou iniciar agradecendo ao nosso líder, né? Em princípio, assim, como disse antes, foi extremamente importante para que eu não parasse no tempo. O fato da ortopedia na veterinária estar evoluindo de forma muito rápida e ele trazendo toda a inovação para a gente. Então, eu agradeço demais a ele primeiro por ter lembrado lá no Sul, uma vez, lá em 2012, aí houve esse convite, nós fomos, acho, convidadas próximas, né, mesmo período. Então, inicialmente para ele e depois para todos os nossos colegas que sempre quando tem um caso difícil, desafiador, todos se dispõem a nos ajudar, são sempre muito gentis. Então, muito obrigada aos homens por permitirem o espaço a nós mulheres na ortopedia. O Ale, é difícil falar do Ale, porque o Ale eu conheço ele era meu monitor de técnica, não era de técnica, era de anatomia, primeiro ano de faculdade. Então, 2001, hein? O Ale tá na minha vida. E eu vi ele crescendo, né, entrar no mestrado, desenvolver toda a parte, a batalha que foi a questão do projeto da denervação, o quão difícil foi para ele fazer isso. E foi o início do Cássio na USP também. E foram duas pessoas que me deram e continuam dando muito apoio, né? Que olharam e falaram assim, não, essa pequenininha pode ser um futuro aí. E os meninos do grupo, é muito difícil falar, né? Porque dentro desse grupo do Ortopedia 360, eu nunca senti um diferenciamento, né? Gente, estou com uma dúvida aqui nesse caso. Ignora.
E o homem vai depois e coloca uma dúvida e responde a dúvida do homem e a nossa não. Eu me sinto, acho que a palavra é totalmente confortável e em casa, acolhida, exato. Então, eu só tenho a agradecer, meninos. Obrigada. Eu acho que acolhimento é a palavra. Primeira vez que eu vim, entrei na franquia e vim pra cá, pra Curitiba, né? Então eu fui sozinha, não conhecia ninguém. Eu falei, gente, o que vai ser isso, né? E foi muito legal, foi um final de semana que eu me senti super bem e todo momento as pessoas vinham e te incluíam e, nossa, então assim, eu acho que esse grupo acaba atraindo semelhantes, né? Então todo mundo tem essa mesma ideia, esse mesmo propósito e com certeza a liderança influencia muito, né? Então é aquela coisa, né? O Alexandre, ele tá ali, ele tá semeando, tá atraindo pessoas assim que pensam igual, né? Então só agradecer mesmo toda essa equipe e tudo aí que a gente vai fazer juntos. Antes do Ortopedia 360, o professor Alexandre teve um grupo de mentoria. E eu fui desse grupo. E sabe o começo da ortopedia, com todas aquelas dificuldades que a gente passa, né, no início, e as frustrações também, né, que a gente não está acostumada a lidar com aquilo na cirurgia de tecidos moles. E eu mandei um áudio pro professor Alexandre e vou desistir disso aqui, isso aqui está muito complicado, eu acho que não vai ser por aí, eu investi tanto. Aí ele mandou um áudio. Falou, você acha que eu não passei por isso também? Você acha que todo mundo não passa por isso? Então, você quer continuar? E eu falei, gente, eu amo ortopedia, é isso que eu quero. Quando você fala que o cachorro entra sem andar e ele volta a andar depois de uma cirurgia, isso é o que mais me satisfaz hoje na minha rotina. Não tem dinheiro que pague a satisfação de ver os vídeos que os tutores mandam. Então, eu também me senti muito acolhida pelo grupo. Eu cheguei e quando eu entrei no grupo do WhatsApp, todo mundo se relacionando muito. Eu falei, ai meu Deus, como que eu vou ser recebida? E tanto pelas meninas quanto pelos meninos, estou muito feliz aqui com vocês. Bom, eu, assim, realmente só tenho a agradecer a vocês, mas o Ale em especial, né, venho aqui, já tem um tempinho, e agora eu tô aqui todos os dias, né, então, tá com ele todos os dias, aprendendo, trabalhando, É o choro. Vamos começar todo mundo. Agora a Bia fez, a gente começou pra todo mundo. Mas assim, é muito especial. É um aprendizado diário, tanto com ele quanto com vocês. E assim, realmente, acolhimento eu acho que é a palavra, gratidão principalmente. E estamos aí para todo mundo, todo dia. E acho que devagarzinho a gente vai, sabe, colocando tijolinho atrás em cima de tijolinho para sempre a gente estar buscando o melhor, tanto para a gente, mas principalmente para os nossos pacientes, que eu acho que é o que a gente quer, e principalmente acho que buscando uma família, né? Que eu acho que a Orto está fazendo isso, o 360 acho que está fazendo isso, a gente ter uma família tão grande que está acolhendo assim, não só buscando a ortopedia, mas pessoas com o mesmo objetivo. E por isso que acho que a gente consegue se dar tão bem, mesmo estando longe, assim. Acho que é só agradecer por estar todo mundo junto, assim. Acho que é isso. Acho que para finalizar, né, independente do gênero, homem, mulher, eu acho que o mais importante é que todos nós continuemos, né, com a empatia, com companheirismo, com apoio, que já existe hoje, né? Homem para mulher, mulher para homem, independente, ortopedistas para ortopedistas, né? E eu acho que talvez o diferencial do 360 seja isso mesmo, né? Isso existe aqui dentro, todo mundo pensa igual e que isso seja disseminado, né, para todos, não só na veterinária, na medicina, enfim, todas as áreas. Legal. Gurias, queria agradecer por terem vindo hoje quase de madrugada para a gente conversar um pouquinho, é um prazer recebê-las. Muito obrigada por terem feito parte. E em breve teremos mais podcasts. Obrigada, pessoal. Até Valeu. mais. Aê. E aí, gostaram?
Então curte aqui esse vídeo para a gente fazer mais podcasts em vídeo para vocês assistirem. Vão lá no nosso canal do Spotify para curtir os nossos episódios do podcast e sempre que tiver um episódio novo, vocês estarem notificados disso. E acompanhe a gente nas redes sociais, ortopedia360.vet_oficial, lá no Instagram. Comenta pra gente o que vocês querem ouvir por aqui. Até a próxima, tchau, tchau!